Olá, bom dia. Olá, pessoal. Bom dia. 24 de março, segunda-feira. Este é o Visual, um programa acessível da TV Brasil. Aqui os surdos acompanham as notícias na língua brasileira de sinais. Você está participando? Envie sua sugestão. O nosso endereço é facebook.com/Visual TV Brasil. O Visual começa agora. Ele está na xícara de quase todos os brasileiros, mas o que muita gente nem imagina é que por trás de um simples cafezinho existe muita tecnologia, hein? Este é um cafezal diferente. São plantas usadas em pesquisas na Fazenda Experimental da EPAMIG, em Patrocínio. As sementes vieram de várias partes do mundo. Da América Central, da África, da Oceania, Malásia, Indonésia, Vietnã. Nos laboratórios da EPAMIG, em Lavras e Viçosa, são feitos cruzamentos entre as plantas. As novas variedades vão para o campo, onde são testadas conforme o solo e o clima do estado. Esse trabalho é muito importante, tanto com o estudo de adaptação das cultivares que vieram de instituições, aí, por exemplo, do IAC, como as cultivares desenvolvidas pelo programa da empresa. Minas se divide em 4 regiões produtoras: Cerrado, Sul, Zona da Mata e Vale do Jequitinhonha, que ganhou atenção especial da EPAMIG para a produção da espécie aranãs. As plantações estão a mais de 700 metros de altitude, o que possibilita a produção do café arábica, o preferido do mercado. Enquanto as outras variedades estavam com média de 30 e poucas, ela produziu 50 sacas por hectare. A produção de café usa o que há de mais avançado em tecnologia. Na colheita, por exemplo, o trabalho manual foi extinto há muitos anos. É tudo feito com máquinas que agilizam o serviço sem danificar as lavouras. Boa parte das vendas para o exterior é intermediada pela Central Exporta Minas, órgão do governo do estado que atua no comércio internacional. Eu acredito que é uma tendência dos grandes players de Minas Gerais atuarem com um café com maior valor agregado no mercado internacional. Entre todos os preparativos para receber o maior evento de futebol aqui no Brasil, um certamente vai fazer a diferença ao unir criatividade e sustentabilidade. Olhando de longe, nem dá para perceber de qual material são feitas as bandeiras do Brasil. Com um pouco mais de atenção, eis a surpresa. São 70 mil tampinhas de garrafa PET. O idealizador de tudo isso é o André, este artista plástico que, de tanto achar tampinhas jogadas na praia, decidiu dar um destino diferente para o lixo. A gente traz, passa por um processo de higienização, a gente transforma esse mesmo material em obra de arte, e em seguida a gente devolve à cidade, não mais como lixo, e sim como verdadeiras obras de arte. A cada mutirão no fim de semana, eles, junto com a equipe, recolhem em média 2.000 tampinhas. Depois é a dedicação e a criatividade que ganham destaque. Há 4 anos que a ideia surgiu com o intuito de festejar a escolha do Brasil como país sede da Copa do Mundo. E a criatividade do André chamou tanto a atenção que essa bandeira vai ficar exposta na Arena Fonte Nova durante os Jogos da Copa do Mundo de Futebol. Até lá, a homenagem vai contar com mais de 100 mil tampinhas. Então é por isso que por aqui o trabalho não para. Caso o Brasil seja hexacampeão no Mundial, o artista já pensa em outra homenagem, mas é a vida de Irmã Dulce a próxima inspiração. Uma imagem, a face de Irmã Dulce, com 100 mil tampinhas de garrafa PET também, que eu vou colocar na cidade, na sua canonização. O golpe de 64, que completa 50 anos no final do mês, deu início a um período de repressão e censura que também atingiu o esporte. No futebol, o técnico que formou a seleção da Copa de 70, considerada até hoje uma das melhores de todos os tempos, acabou perseguido pelo regime autoritário. Uma das figuras mais emblemáticas na resistência à ditadura militar foi João Alves Jobim Saldanha, o polêmico e combativo João Saldanha. Eu sou o homem de luta. Eu não me calo em relação ao futebol brasileiro. Jornalista, filiado ao Partido Comunista Brasileiro, lutou na clandestinidade e foi um dos maiores críticos da seleção brasileira, principalmente após o fracasso do Brasil na Copa de 66 na Inglaterra. Com
estilo simples e enfático de comentar, conquistou o grande público, se tornando assim símbolo de uma época. Como dizia Nelson Rodrigues, um João sem medo de falar, de lutar. Senhores governantes militares, deem duas coisas, deem eleição direta e independência do futebol. Com essa ousadia, Saldanha aceitou o desafio de dirigir a seleção brasileira para a Copa de 70, uma cartada que deu certo. Eu não convoquei 22 damas, convoquei 23 feras. Foi aqui no Maracanã que a seleção brasileira viveu seu grande momento, depois de uma bela campanha nas eliminatórias, onde o Brasil ficou invicto em 5 jogos, veio a final. Uma partida emocionante contra o Paraguai, diante de mais de 180 mil pagantes, o maior público do futebol mundial. O placar 1-0, gol de Pelé. E mesmo com esse sucesso e a classificação para a Copa, o técnico João Saldanha passou a sofrer inúmeras pressões. Nem eu escalo o ministério, nem o presidente escala time. Você está vendo que nós nos entendemos muito bem. No dia 17 de março de 1970, Saldanha foi substituído pelo técnico Mário Jorge Lobo Zagallo. Eles me chamaram assim como uma espécie de desafio, porque eu era crítico. Mas botar gente no meu time não bota. O Brasil viveu entre 1968 e 1976 o período mais tenso da ditadura militar, conhecido como Anos de Chumbo. Em 1970, 3 meses depois da saída de João Saldanha, a seleção brasileira vence a Copa do Mundo pela 3ª vez, conquistando de forma definitiva a taça Jules Rimet. Com uma atuação antológica, grandes exibições, dribles, passes, gols inesquecíveis e um elenco considerado por muitos o melhor de todos os tempos. Aí eu digo, unânime é o futebol ou unânime é a ditadura? A ditadura, ela se tornou, ela conseguiu uma hegemonia, uma aparente unanimidade pelo uso da força. Mas o que era unânime mesmo era a paixão do brasileiro por aquele time de Tostão, Jairzinho, Pelé, Rivelino. Mas se o título era motivo de festa, para alguns jogadores, o momento era de lutar pela independência profissional. Uma figura importante nessa batalha foi o meio-campo Afonsinho, famoso pelo ar rebelde, com barba e cabelos compridos. O então estudante de medicina brigava pelo próprio passe. Proibido de entrar em campo pelo Botafogo, o jogador foi emprestado ao Olaria, que estava em excursão pelo mundo durante a Copa de 70. Assistiu fora do país à vitória, mas viu de perto a utilização da conquista como propaganda do regime autoritário. O objetivo de uma interferência era justamente dar um caráter de popularizar o regime. Apesar do momento político da ditadura e tudo que ela trazia, viu-se a força do futebol, dessa paixão nacional sem limites. E uma certeza, era impossível torcer contra a seleção brasileira. Qualquer time que represente o Brasil, aquele especialmente, que era muito bom, né? A ditadura não tinha o direito de exigir de nós que nós entregássemos a conquista da Copa a ela. Não. A conquista da Copa foi do povo brasileiro. O futebol é uma arte que o povo brasileiro domina com uma magia impressionante, com um improviso espetacular. E é impressionante, mesmo a ditadura não acabou com o futebol brasileiro. Todos juntos vamos pra frente, Brasil. Táxi, bicicleta, trem, metrô. Vamos falar agora daquela pessoa que se dedica a manter vivas as narrativas orais, seja de forma profissional ou voluntária, o contador de histórias. De conto em conto, numa mistura de leitura e criatividade, os contadores constroem mundos, Cláudia. E alimentam a imaginação de crianças e adultos.
Para esta voluntária, que toda semana visita crianças em um hospital de Brasília, contar uma história é falar ao coração de quem ouve. As folhas das árvores sem precisar dar um salto. O que você viu na história? Me conta. Alemães. Como que o leão faz? E acaba que não é só para as crianças, né? Para os acompanhantes também. Quem está ao redor acaba se distraindo um pouco, sorrindo. Mas o que é preciso para contar uma história? Eu acho que a transmissão de um saber muito mais do que um saber acadêmico, é de um saber de viver. Contar uma história não é só uma forma de arte, também pode ser uma profissão. Esse grupo, por exemplo, conta histórias para crianças e adolescentes em escolas e bibliotecas do Distrito Federal. A gente trabalha com técnicas, mas a pessoa vai desenvolver a sua própria. Ela tem que se deixar, ela tem que procurar uma história e gostar da história. A história que eu gosto, eu vou compartilhar com outra pessoa. Nesta escola, professores e diretores contam histórias todos os dias. De tanto ouvir, os pequenos já viraram contadores. Tem um cheirinho de morto e é suave como pelúcia. É acorde que nunca finda, é coisa por demais linda. Teu nome, Maria Lúcia. Sim, a gente acredita que na escola a gente não matricule somente o cérebro dos meninos, mas o coração também. E o Visual de hoje termina aqui. A gente volta amanhã. E lembre-se de deixar o seu comentário no nosso Facebook. Tchau. Tchau para você.